Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para conhecer histórias inspiradoras dos santos que mudaram o mundo pela fé. Uma jovem camponesa polonesa analfabeta. Visões que a igreja inicialmente rejeitou. E uma mensagem que transformaria a espiritualidade católica do século XX. Esta é a história de Helena Kowalska, a freira que o mundo conhece como Santa Faustina. Prepare-se para descobrir como uma simples empregada doméstica recebeu revelações que mudaram milhões de vidas e criaram uma das devoções católicas mais poderosas da era moderna. Na pequena aldeia de Głogowiec, Polônia, no verão de 1905, nascia a terceira filha de Mariana e Stanisław Kowalski, uma família camponesa tão pobre que frequentemente não tinham comida suficiente para alimentar todos os filhos. Helena, como foi batizada, cresceu numa casa de madeira de 2 cômodos onde dormiam 10 pessoas, compartilhando colchões de palha e cobertas remendadas que mal protegiam do frio brutal dos invernos poloneses. A Polônia do início do século XX era uma nação que oficialmente nem existia, dividida entre os impérios russo, austro-húngaro e alemão. O povo polonês vivia sob opressão constante. Falar polonês em público era crime em algumas regiões. Praticar o catolicismo era tolerado, mas desencorajado pelas autoridades. Crianças camponesas como Helena raramente frequentavam escola por mais de 2 ou 3 anos. Eram necessárias nos campos para ajudar a família a sobreviver. Helena teve apenas 3 anos de educação formal. Mal sabia ler e escrever quando, aos 15 anos, precisou deixar a casa dos pais para trabalhar como empregada doméstica em casas de famílias mais abastadas. Durante 5 anos, limpou pisos, lavou roupas, cozinhou refeições e realizou os trabalhos mais humildes e extenuantes, ganhando apenas o suficiente para enviar algum dinheiro para sua família empobrecida. Mas havia algo diferente em Helena que ninguém conseguia explicar completamente. Mesmo durante os trabalhos mais árduos, ela frequentemente parava e ficava com o olhar fixo no vazio, como se estivesse vendo ou ouvindo algo invisível aos outros. Colegas de trabalho achavam estranho. Patrões ficavam irritados com suas distrações, mas Helena sabia que estava experimentando algo profundamente real. Desde criança, ela tinha visões. Via Jesus Cristo com uma clareza que parecia mais real que a própria realidade física. Ouvia uma voz interior que a chamava insistentemente para uma vida religiosa. Mas como uma jovem camponesa sem educação, sem dote e sem conexões sociais poderia entrar num convento? Na Polônia da época, conventos geralmente aceitavam apenas moças de famílias com recursos para pagar o dote de entrada. Em 1924, aos 19 anos, Helena estava trabalhando em Łódź quando algo aconteceu que mudaria sua vida para sempre. Ela havia ido com a irmã a um baile público, uma rara ocasião de diversão para jovens trabalhadoras. A música tocava, pessoas dançavam, e por um breve momento Helena tentava esquecer as dificuldades da vida diária. Foi então que teve uma visão no meio da pista de dança. Jesus Cristo apareceu diante dela, coberto de feridas sangrentas, olhando-a com uma expressão de tristeza profunda e amor incondicional. Ninguém mais via nada. As pessoas continuavam dançando ao seu redor, mas para Helena, o mundo havia parado completamente. Até quando vou ter que suportar você? Perguntou Jesus na visão, sua voz carregada de dor, mas também de misericórdia infinita. Até quando vai me fazer esperar? Helena saiu correndo do baile, deixando sua irmã completamente confusa. Correu pelas ruas de Łódź até encontrar a Catedral de São Stanisław Kostka. Entrou e prostrou-se diante do altar. Senhor, ela orou em lágrimas, o que quer que eu faça? A resposta veio clara e definitiva. Vá imediatamente para Varsóvia. Entre num convento. Na manhã seguinte, sem dinheiro, sem planos concretos, sem sequer avisar sua família, Helena pegou um trem para Varsóvia com apenas a roupa do corpo e uma fé inabalável de que estava obedecendo a um chamado divino. Chegou na capital polonesa sem conhecer ninguém, sem ter onde ficar, sem ideia de qual convento a aceitaria. Durante semanas, bateu na porta de diversos conventos, sendo rejeitada em todos. Você não tem dote. Você é velha demais. Você não tem educação suficiente. Volte quando tiver recursos.
As respostas eram sempre as mesmas, variando apenas na cortesia com que eram ditas. Mas Helena não desistia. Continuava orando, continuava tentando, continuava acreditando que Deus tinha um plano específico para ela. E finalmente, numa tarde chuvosa de agosto, bateu na porta da congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. A Madre Superiora, Micaela Morachevska, era uma mulher pragmática que normalmente não aceitaria uma candidata sem recursos. Mas havia algo na sinceridade e determinação daquela jovem camponesa que a tocou profundamente. "Você pode entrar", disse a madre finalmente, "mas terá que trabalhar por 1 ano como empregada do convento para pagar sua manutenção. Se depois desse período ainda quiser ser freira, veremos." Em 1 de agosto de 1925, Helena Kowalska entrou oficialmente no convento, iniciando uma jornada que a transformaria na santa mais importante do século XX para a devoção da divina misericórdia, uma mensagem que chegaria a bilhões de pessoas em todo o mundo. Mas o caminho seria muito mais difícil do que qualquer pessoa, me incluindo a própria Helena, poderia imaginar. Os primeiros anos de Helena no convento foram brutais. Como havia sido acordado, ela trabalhou durante 1 ano inteiro como empregada, limpando, cozinhando, lavando roupas das outras freiras, realizando os trabalhos mais humildes da comunidade. Suas mãos, já calejadas pelos anos como empregada doméstica, ficaram permanentemente rachadas pela água fria e sabão áspero. Em abril de 1926, ela finalmente recebeu o hábito religioso e um novo nome: Irmã Maria Faustina da Santíssima Trindade. O nome Faustina vem do latim Faustus, que significa afortunada ou feliz, uma escolha irônica, considerando o sofrimento que a aguardava. A vida no convento seguia uma rotina rígida: acordar às 5 da manhã, orações matinais, missa diária, trabalho manual durante o dia, mais orações à tarde e à noite. Silêncio absoluto após as 21 horas. Faustina foi designada para trabalhar na cozinha, depois na portaria e, eventualmente, na padaria do convento. Eram trabalhos árduos que deixavam seu corpo exausto ao final de cada dia. Mas o verdadeiro desafio não era o trabalho físico, era lidar com as visões cada vez mais frequentes e intensas que ela experimentava. Durante a missa, Jesus aparecia diante dela. Durante o trabalho, ouvia vozes interiores dando instruções específicas. Durante a oração noturna, tinha experiências místicas tão intensas que frequentemente desmaiava. Em 22 de fevereiro de 1931, uma das visões mais significativas de sua vida aconteceu. Faustina estava em sua cela quando Jesus apareceu diante dela, vestido com uma túnica branca, uma mão erguida em bênção, a outra tocando seu peito de onde saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. "Pinte uma imagem de acordo com o padrão que você vê", ordenou Jesus, com a inscrição: "Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada no mundo inteiro." Faustina ficou aterrorizada. Ela mal sabia ler e escrever. Nunca havia segurado um pincel na vida. Não tinha absolutamente nenhuma habilidade artística. Como poderia pintar algo tão importante? Mas a ordem divina foi clara e repetida várias vezes nas visões subsequentes. Quando Faustina finalmente reuniu coragem para contar sobre as visões à sua superiora, a reação foi de profundo ceticismo. "Visões? Revelações divinas? Minha filha, você está trabalhando demais. Precisa descansar mais." A superiora, uma mulher prática e sensata, interpretou tudo como manifestações de exaustão física ou imaginação hiperativa. Mas Faustina persistiu. Durante os anos seguintes, ela recebeu revelações cada vez mais detalhadas sobre uma nova devoção que Jesus queria estabelecer: a Divina Misericórdia. As mensagens eram consistentes e específicas. Deus queria que a humanidade soubesse que sua misericórdia é infinita, que nenhum pecado é grande demais para ser perdoado, que ele estava oferecendo uma última chance de salvação antes do julgamento final. Jesus instruiu Faustina a escrever tudo num diário. Para uma mulher com apenas 3 anos de educação formal, escrever era extremamente difícil. Sua ortografia era irregular, sua gramática era simples, suas frases frequentemente incompletas. Mas ela obedeceu,
enchendo caderno após caderno com suas experiências místicas, conversas com Jesus e as mensagens que recebia sobre a divina misericórdia. Em 1933, Faustina conheceu o padre Michał Sopocko, que se tornaria seu confessor e o primeiro defensor da autenticidade de suas visões. Sopocko era um teólogo rigoroso, cético em relação a fenômenos místicos, mas também profundamente espiritual. Quando começou a ler os escritos de Faustina e ouvir suas descrições das visões, ficou impressionado com a consistência teológica das mensagens. Foi Sopocko quem encontrou um pintor, Eugeniusz Kazimierowski, para criar a imagem que Jesus havia mostrado a Faustina. Durante meses, o artista trabalhou enquanto Faustina dava orientações detalhadas baseadas em suas visões. Quando a pintura ficou pronta em 1934, Faustina chorou. Não porque estava perfeita, mas porque finalmente havia obedecido ao comando divino, mesmo que a imagem não capturasse completamente a beleza sobrenatural que ela havia visto. A primeira exposição pública da imagem aconteceu em abril de 1935, na Igreja do Espírito Santo em Vilna. A reação foi mista. Alguns ficaram profundamente tocados, outros acharam a pintura estranha, e as autoridades eclesiásticas mantinham uma distância cautelosa, sem endossar nem condenar oficialmente. Mas para Faustina, esta era apenas a primeira etapa de uma missão muito maior. Jesus continuava aparecendo em visões, revelando mais detalhes sobre a devoção da Divina Misericórdia. Orações específicas, uma festa especial, promessas extraordinárias para aqueles que venerassem a imagem e recitassem as orações. Tudo isso estava acontecendo enquanto a saúde de Faustina começava a se deteriorar rapidamente de uma doença que os médicos da época ainda não conseguiam diagnosticar ou tratar adequadamente. Em 1935, Faustina começou a sentir os primeiros sintomas de uma doença que os médicos poloneses identificaram apenas como tuberculose. Galopante, uma forma agressiva e incurável da doença que estava devastando a Europa na época. Tosses violentas que deixavam manchas de sangue em seus lenços. Febres que faziam seu corpo tremer incontrolavelmente. Dores no peito tão intensas que respirar se tornava uma agonia. Mas ao invés de diminuir suas experiências místicas, a doença parecia intensificá-las. Jesus aparecia com frequência ainda maior, revelando mais detalhes sobre a mensagem da Divina Misericórdia. Numa das visões mais impressionantes, ele mostrou a Faustina os últimos momentos de pecadores à beira da morte. Alguns se abrindo para a misericórdia divina no último instante, outros endurecendo seus corações até o fim. Almas estão perecendo, apesar de minha dolorosa paixão, disse Jesus numa das revelações mais dolorosas. Ofereço aos homens um vaso cheio de graças. Eles não querem receber. Você pelo menos console meu coração. Faustina começou a compreender que seu sofrimento físico não era um obstáculo à sua missão. Era parte integral dela. Jesus estava pedindo que ela oferecesse suas dores como sacrifício pela conversão dos pecadores, especialmente aqueles que morreriam sem arrependimento. Era uma vocação de vítima voluntária, um conceito místico profundo na tradição católica. Durante este período, ela recebeu as revelações mais específicas sobre a devoção. A coroa da Divina Misericórdia, um rosário específico. A hora da misericórdia, 3 horas da tarde, momento da morte de Cristo. E as promessas extraordinárias associadas a estas práticas. Jesus prometeu que qualquer alma que rezasse a coroa receberia grandes graças, e aqueles que morressem com esta devoção não pereceriam. Mas, simultaneamente às revelações celestiais, Faustina enfrentava desafios muito terrenos e dolorosos. Muitas freiras de seu convento a consideravam uma fraude ou uma pessoa mentalmente instável. Sussurravam nas costas dela. Evitavam sua companhia. Algumas superioras a tratavam com desconfiança, aumentando deliberadamente sua carga de trabalho para testar se as visões continuariam. Em 1936, quando sua tuberculose se agravou dramaticamente, Faustina foi enviada para um sanatório em Prądnik, nos arredores de Cracóvia. O sanatório era uma instituição médica moderna para os padrões da época, mas os tratamentos para a tuberculose ainda eram primitivos e dolorosos.
pneumotórax artificial, colapsar intencionalmente o pulmão para deixá-lo descansar, injeções experimentais e longos períodos de repouso absoluto. Foi durante sua estadia no sanatório que Faustina conheceu outros pacientes terminais e começou a exercer um apostolado peculiar: preparar espiritualmente moribundos para a morte. Com sua capacidade de ver almas, ela frequentemente sabia quando alguém estava prestes a morrer e se essa pessoa estava em estado de graça ou não. Discretamente, conseguia chamar um padre ou convencer o doente a fazer uma última confissão. Enfermeiras e médicos começaram a notar algo extraordinário. Pacientes que estavam morrendo em desespero e agonia, depois de conversar alguns minutos com aquela freira tranquila, frequentemente experimentavam uma paz inexplicável em seus últimos momentos. Era como se ela possuísse um dom especial para facilitar passagens entre a vida e a morte, mas sua própria condição continuava piorando. Em 1937, ela retornou ao convento de Cracóvia-Łagiewnik, sabendo que nunca mais sairia viva daquelas paredes. Estava com apenas 33 anos de idade, mas seu corpo estava completamente devastado pela tuberculose. Cada respiração era uma luta. Caminhar do quarto até a capela exigia um esforço hercúleo. Durante seus últimos meses, confinada à cama a maior parte do tempo, Faustina continuou escrevendo em seu diário com mãos trêmulas, registrando as últimas revelações que recebia. Suas irmãs religiosas, vendo-a definhar rapidamente, começaram a tratá-la com mais compaixão e respeito. Algumas que haviam duvidado de suas visões começaram a reconsiderar ao observar a paz extraordinária e a ausência completa de amargura com que ela enfrentava um sofrimento tão intenso. Jesus apareceu pela última vez em 5 de outubro de 1938, garantindo a Faustina que sua missão estava completa, que sua mensagem eventualmente se espalharia pelo mundo inteiro e que ela poderia finalmente descansar. Naquela mesma noite, cercada por algumas irmãs que rezavam ao lado de sua cama, Faustina morreu silenciosamente, com um pequeno sorriso nos lábios, aos 33 anos de idade, a mesma idade em que Cristo havia morrido. Mas sua história estava apenas começando. O que aconteceria com sua mensagem, seus escritos e a imagem da Divina Misericórdia nas décadas seguintes seria tão extraordinário quanto as próprias visões que ela havia experimentado. Quando Faustina morreu em 1938, pouquíssimas pessoas, fora de seu pequeno círculo de conhecidos, sabiam de sua existência. Seu diário permaneceu guardado nos arquivos do convento. A imagem da Divina Misericórdia estava pendurada discretamente numa capela lateral. O padre Sopotko continuou promovendo a devoção, mas com alcance limitado. Então veio a Segunda Guerra Mundial. A Polônia foi invadida simultaneamente pela Alemanha nazista e União Soviética. 6 milhões de poloneses, metade deles judeus, foram assassinados. Cidades inteiras foram destruídas. Conventos foram bombardeados. Arquivos religiosos foram queimados. O diário de Faustina poderia facilmente ter sido perdido no caos, mas sobreviveu. Que após a guerra, começou a circular entre católicos poloneses que buscavam desesperadamente esperança e consolo após anos de horror indescritível. A mensagem de misericórdia divina ilimitada ressoava profundamente com um povo que havia experimentado os limites extremos da crueldade humana. Em 1958, cópias do diário chegaram a Roma. Teólogos do Vaticano leram com interesse, mas também com preocupação. Algumas passagens pareciam teologicamente problemáticas. As traduções do polonês para o italiano eram imperfeitas, criando ambiguidades doutrinárias. E havia sempre o receio institucional da Igreja em relação a revelações privadas. Em 6 de março de 1959, o Vaticano emitiu uma notificação oficial proibindo a propagação da devoção à Divina Misericórdia, conforme proposta por Faustina. A imagem não poderia ser exposta publicamente. Os escritos não poderiam ser publicados. Padres não deveriam promover as orações específicas. Foi um golpe devastador para aqueles que acreditavam na autenticidade das revelações. Padre Sopotko, já idoso, ficou profundamente desencorajado. Parecia que a missão de Faustina havia fracassado, que suas visões seriam esquecidas, que Jesus havia pedido algo impossível,
Mas algo extraordinário aconteceu durante os anos de proibição. A devoção não desapareceu, pelo contrário, continuou se espalhando discretamente. Cópias clandestinas do diário circulavam entre católicos fervorosos. A imagem era reproduzida em pequenas estampas que pessoas mantinham escondidas em suas casas. Em países comunistas, onde o catolicismo era perseguido, a mensagem de misericórdia divina oferecia esperança em meio à opressão. Em 1965, o arcebispo Karol Wojtyła de Cracóvia, um homem que conhecia bem a história de Faustina, pois ela havia vivido e morrido em sua arquidiocese, iniciou investigações oficiais sobre sua vida e escritos. Wojtyła era um teólogo sofisticado, um filósofo formado, mas também profundamente devoto. Ele acreditava que havia algo genuinamente divino nas revelações de Faustina. Durante anos, equipes de teólogos examinaram meticulosamente cada página do diário, cada detalhe de sua vida, cada testemunho sobre milagres atribuídos à sua intercessão. Descobriram que muitos dos problemas teológicos identificados em 1959 eram, na verdade, erros de tradução. As mensagens, quando lidas no polonês original e no contexto completo, eram perfeitamente ortodoxas. Em 1978, Karol Wojtyła foi eleito Papa, tomando o nome de João Paulo II. Uma de suas primeiras prioridades foi reabilitar completamente a memória e a mensagem de Santa Faustina. Em 1980, a proibição de 1959 foi oficialmente revogada. A devoção à Divina Misericórdia foi plenamente reconhecida pela Igreja. O processo de beatificação avançou rapidamente. Em 18 de abril de 1993, João Paulo II beatificou Faustina numa cerimônia em Roma que atraiu centenas de milhares de peregrinos. 7 anos depois, em 30 de abril de 2000, ela foi canonizada como Santa da Igreja Católica, na maior cerimônia de canonização da história moderna. Mas a vindicação mais extraordinária veio quando João Paulo II estabeleceu oficialmente o Domingo da Divina Misericórdia, o primeiro domingo após a Páscoa, como uma festa litúrgica universal para toda a Igreja Católica. Era exatamente o que Jesus havia pedido a Faustina 70 anos antes. Hoje, a devoção à Divina Misericórdia é uma das mais populares do mundo católico. A imagem está em milhões de lares, igrejas, hospitais e prisões em todos os continentes. A coroa da Divina Misericórdia é rezada diariamente por incontáveis fiéis. Santuários dedicados a Santa Faustina atraem milhões de peregrinos anualmente. A história de uma camponesa polonesa analfabeta que recebeu revelações extraordinárias foi inicialmente rejeitada pela igreja que servia, mas eventualmente reconhecida como uma das santas mais importantes do século XX, prova algo profundo sobre como Deus trabalha na história. Não através de poder, prestígio ou credenciais humanas, mas através de corações humildes, abertos e obedientes, não importa quão improváveis pareçam aos olhos do mundo. Mais de 80 anos após sua morte, Santa Faustina Kowalska tornou-se uma das santas mais veneradas do catolicismo moderno. Seu impacto transcende fronteiras nacionais, culturais e até mesmo religiosas. A mensagem de misericórdia divina ilimitada ressoa profundamente com a condição humana universal. O Santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia, Łagiewnicki, construído no local onde Faustina viveu e morreu, tornou-se o segundo destino de peregrinação católica mais visitado do mundo, atrás apenas do Vaticano. Mais de 2 milhões de peregrinos visitam anualmente o local, vindos de literalmente todos os países do planeta. A famosa imagem de Jesus misericordioso, aquela mesma que Faustina viu em visão e mandou pintar, foi reproduzida bilhões de vezes. Está pendurada em lares católicos, desde favelas brasileiras até mansões americanas, de aldeias africanas a apartamentos asiáticos. É provavelmente a imagem religiosa mais amplamente distribuída do século XXI. A coroa da Divina Misericórdia é rezada diariamente por dezenas de milhões de católicos em todo o mundo. Rádios católicas transmitem a oração às 15 horas, a hora da misericórdia. Aplicativos de smartphone oferecem versões digitais com contadores automáticos.
Prisões, hospitais e asilos frequentemente organizam grupos de oração dedicados especificamente a esta devoção. Mas talvez o legado mais profundo de Santa Faustina não sejam as práticas devocionais específicas, mas a mensagem teológica central que ela transmitiu. Não importa quão grave seja o pecado, não importa quão longe alguém tenha se afastado de Deus, a misericórdia divina é sempre maior. Esta mensagem de esperança radical chegou em momento crucial da história humana. O século XX foi marcado por horrores sem precedentes, 2 guerras mundiais, genocídios sistemáticos, totalitarismos brutais, armas nucleares capazes de destruir toda a civilização. Milhões de pessoas perderam a fé em Deus, questionando como um ser benevolente poderia permitir tanto sofrimento. A resposta de Faustina, transmitida através de suas visões, não minimiza o sofrimento, nem oferece explicações filosóficas complexas. Em vez disso, apresenta um Jesus que sofre junto com a humanidade, que oferece misericórdia infinita, precisamente porque compreende perfeitamente a fragilidade e o sofrimento humanos. Esta mensagem encontrou expressão particular no pontificado de João Paulo II, que pessoalmente experimentou as atrocidades nazistas e comunistas na Polônia. Sua ênfase constante na misericórdia divina, culminando na encíclica Divis in Misericordia, de 1980, foi profundamente influenciada pelos escritos de Faustina. O Papa Francisco, eleito em 2013, continuou e intensificou esta ênfase. Declarou um ano santo extraordinário da misericórdia em 2015 e 2016, citando explicitamente Santa Faustina como inspiração. Sua teologia pastoral focada em acolhimento e inclusão ao invés de julgamento e exclusão ressoa profundamente com a mensagem central que Faustina recebeu. Estudos teológicos contemporâneos sobre os escritos de Faustina revelam profundidades surpreendentes. Apesar de sua educação limitada e linguagem simples, seu diário contém insights teológicos que anteciparam desenvolvimentos importantes na teologia católica do século XX, particularmente sobre a natureza da misericórdia divina, a importância da confiança absoluta em Deus, que a vocação universal à santidade. Mas além das dimensões teológicas e institucionais, o legado mais comovente de Santa Faustina são as incontáveis histórias pessoais de transformação atribuídas à sua intercessão. Alcoólatras que encontraram força para se recuperar, criminosos que se arrependeram e mudaram de vida. Pessoas à beira do suicídio que encontraram esperança. Famílias destruídas que se reconciliaram. A história de uma jovem camponesa polonesa que trabalhou como empregada doméstica, entrou num convento contra todas as probabilidades, recebeu visões extraordinárias, que inicialmente foram rejeitadas, sofreu uma morte prematura e dolorosa aos 33 anos e eventualmente foi reconhecida como uma das santas mais importantes da era moderna. É uma demonstração poderosa de como Deus escolhe o que é fraco no mundo para confundir o que é forte. Como escreveu São Paulo, Santa Faustina Kowalska prova que não são necessários milagres espetaculares, educação sofisticada ou posições de poder para mudar o mundo. Basta um coração humilde, aberto à voz de Deus e coragem para obedecer, mesmo quando isso parece impossível ou irracional aos olhos humanos. Sua mensagem final continua ecoando através das décadas. Jesus, eu confio em vós. 3 palavras simples que encapsulam toda uma teologia de esperança, misericórdia e amor divino incondicional que continua transformando vidas em todo o planeta, mais de 80 anos depois que uma simples freira polonesa escreveu suas últimas palavras num diário manchado de sangue da tuberculose que a mataria dias depois. Hoje, Santa Faustina nos lembra que não importa quão quebrados, imperfeitos ou pequenos nos sintamos, a misericórdia de Deus é sempre maior que nossos fracassos. Sua vida prova que Deus não procura pessoas perfeitas ou poderosas para realizar seus planos, mas corações humildes dispostos a confiar completamente nele. E essa mensagem, nascida numa cela de convento polonês durante os anos mais sombrios da história europeia, continua oferecendo luz e esperança para milhões que enfrentam suas próprias trevas pessoais. A camponesa analfabeta tornou-se a voz que o mundo moderno mais precisava ouvir,
Nunca é tarde demais, nenhum erro é grande demais, nenhuma alma está perdida demais para a infinita misericórdia divina.